Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. Meu nome é Ricardo Trindade e hoje vamos falar de cómics, nomeadamente o novo lançamento da editora Gifloy Portugal, Moonshine. Este é o primeiro volume de Moonshine, intitulado Sangue e Whisky, e junta uma dupla de peso. Estou a falar de Brian Azzarello e Eduardo Riso, que já se tinham juntado anteriormente e criaram este volume sem balas, que foi a grande rampa de lançamento para estes dois artistas. Mas do que é que trata Moonshine? Moonshine situa-se nos anos 20. Al Capone é o chefe da máfia que controla os Estados Unidos da América e estamos na época da lei seca. Nos anos 20 houve uma lei que proibiu as pessoas de beberem e os gangsters lucraram muito com isso, porque em vez de traficarem drogas, traficavam álcool. E eis que um dos manda-chuvas mafiosos de Nova Iorque manda o nosso protagonista para o interior desolado dos Estados Unidos, onde uma família de campónios, de rednecks, criou o álcool mais saboroso de sempre. E o nosso protagonista vai lá para tentar convencê-los a venderem o álcool e a distribuírem o álcool em Nova Iorque. Só que a família recusa. Até agora parecia uma história normal. O problema é que nessa zona inóspita dos Estados Unidos existem lobisomens. E aí é que a nossa história dá uma reviravolta. Eu gostei muito do facto desta história de fantasia se inserir numa época muito real dos Estados Unidos, onde a máfia é que mandava e ainda havia muito racismo, e pegam nessa situação real e introduzem um elemento de misticismo, neste caso os lobisomens, e criam uma história diferente. Como vocês devem imaginar, esta história é bastante violenta e em termos de linguagem também é bastante agressiva. Isto é um livro para adultos. Gostei do tom de terror que tem, faz muito lembrar aqueles slasher movies americanos, mas inserido nos anos 20, que é uma época que eu gosto muito, e é a leitura perfeita para o mês de outubro, que estamos perto do Halloween. A história deste primeiro volume anda devagarinho, é muito comedida naquilo que diz e naquilo que quer mostrar, mas tem qualidade, só que não se arrisca muito. Eu penso que esse risco vai acontecer nos próximos volumes, mas de qualquer forma é uma história muito competente, muito bem contada e daria um filme slasher perfeito para o Halloween. Há duas coisas que eu gosto muito nesta história. A primeira é o nosso protagonista. O nosso protagonista, apesar de ser um falinhas mansas, de ser um mafioso, é um gajo que se acagaça todo quando está em perigo e quando vê os lobisomens, principalmente. Eu ia com uma ideia que ele ia ser aquele anti-herói calado, que pensa em tudo, que sai sempre por cima, mas não. O protagonista desta história fode-se sempre. Está sempre entalado. Está sempre a suplicar pela sua vida, ou então está sempre bêbado. É uma pessoa muito humana. E foi isso que eu gostei e que me surpreendeu. Ele, em vez de ser o tipo macho man que costuma acontecer neste tipo de histórias e costuma aparecer neste tipo de histórias, não é. É uma pessoa muito falível, torna a história um bocadinho mais profunda. Outra coisa que eu gostei muito foi o argumentista não se deixou levar pela vontade de mostrar os lobisomens. Ou seja, nós vemos muito pouco dos lobisomens. Ele tenta sempre esconder os lobisomens e só mostra e revela na sua totalidade, com peso, conta e medida e no tempo certo. Imaginem que isto era um filme, e era um filme de baixo orçamento, e nesse caso o realizador tinha que esconder o lobisomem porque não tinha orçamento para estar sempre a mostrar o lobisomem, então em só momentos-chave é que o lobisomem vai aparecer. Aqui exatamente igual. Atenção, o que acontece depois das lutas com o lobisomem é mostrado o sangue, as tripas, a violência, isso tudo aparece. O lobisomem em si é que é muito escondido, está sempre nas sombras, ou os planos que são desenhados são muito fechados e muito apertados, e dá um ar de mistério a toda a história. O facto de não revelarem logo tudo ou não usarem demasiado o lobisomem, eu gostei muito disso, criou atmosfera. Relativamente à arte de Eduardo Riso é muito conhecida, ele tem muitos prémios, aqui ele não inova, mas melhora bastante. Eu gosto muito das sombras, dos contraluzes e principalmente das cores. As cores que ele usa neste livro eu gosto mesmo muito. Em certos aspectos e às vezes fazia-me lembrar um bocadinho o trabalho de Frank Miller quando estava no auge da sua carreira. É uma história muito direta, muito bem contada, que eu acho que é ideal para este mês de Halloween. É um bocadinho comedida, mas eu penso que ele está-se a guardar para os futuros volumes, para a continuação da história. É uma história que tem algumas surpresas e tem sempre um mistério por trás que nos deixa a querer saber mais. Se vocês gostam do espírito de Halloween, se vocês gostam de filmes de monstros, de lobisomens, é uma boa sugestão para vocês lerem neste mês de Halloween. Mais um grande lançamento da editora Gifloy Portugal. Devo referir que o formato do livro, como vocês podem aqui ver, é um formato
Deluxe, como vocês podem aqui ver, é um bocadinho maior que os formatos normais da editora e é um formato que vocês têm que se começar a habituar, porque é um formato que a editora vai explorar e os futuros volumes vão sair, penso eu, sempre neste formato. O que eu aconselho que seja sempre assim, porque temos desenhos maiores e dá para apreciar mais a arte destes artistas. Passem pelo Facebook da Giflay Portugal, encomendem o vosso volume de Moonshine, vale bem a pena, uma leitura bastante interessante. Não se esqueçam de nos apoiar, subscrever o nosso canal e as nossas redes sociais, o vosso apoio é muito importante. Vamos fazer crescer esta comunidade que é tão grande em Portugal, mas está tão dispersa. Por hoje é tudo, bons filmes, bons jogos e boas leituras, até à próxima.